Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, Conhecendo e Vivendo a Palavra do Senhor. Nós estamos começando mais aqui mais um assunto bastante interessante para nós. Mas antes de a gente falar entrar no assunto propriamente dito, tem aí os nossos contatos, e-mail, Facebook, Instagram, YouTube, se você precisar falar com a gente. E também no próprio canal você pode deixar sua mensagem lá embaixo. Um assunto que você gostaria que fosse abordado, ou até mesmo uma dúvida que você tenha, ou contestar alguma coisa que você ouviu aqui. A gente queria dizer que nós temos as nossas programações em Zoom, as nossas reuniões gerais, sempre com o mesmo ID e sempre com a mesma senha. Em português, a gente tem quinta-feira, que é hoje, Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus, às 20 horas, horário de Brasília. Domingo, a gente tem o culto da família, também às 20 horas, horário de Brasília. Em espanhol, nós temos sexta-feira, Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus, às 8 horas, às 8 p.m., né? Horário de Nova York, Estados Unidos. E domingo, o culto da família em espanhol, às 3 p.m., né? Horário de Nova York, também aqui nos Estados Unidos. Terça e quarta-feira nós temos aberto para a gente poder conversar com você. Então você pode agendar para a gente bater um papo, você tem uma dúvida, você quer buscar um aconselhamento, ou você individual, ou você como casal, né? Você que está se preparando para o casamento e tem algumas dúvidas, quiser entrar com a sua noiva aí, ou com o seu noivo aí, a gente pode conversar, tá bom? Bom, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre oração. Então, para falar sobre oração, o que a gente tem que começar a fazer? Orando, né? Então, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Senhor, obrigado porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E agora, Senhor, nós queremos dedicar esse tempo a Ti, dedicar esse tempo a este assunto e nós vamos falar sobre oração, Senhor, e nós queremos, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo venha estar se movendo no meio de nós. Senhor, nós amarramos o valente, aquele que se opõe contra a Tua palavra. Qualquer sentimento ruim, Senhor, que se opõe contra nós aprendermos mais de Ti. Senhor, esteja com cada um de nós, Senhor, esteja usando a minha vida com poder e com autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, oração. Eu tenho uma frase que é: oração sem ação não tem função. Na verdade, a gente muitas vezes acha que orar é pedir, pedir, pedir. Pois é, tem que ter uma ação. Tem que ter uma... Não tá? Não tá. Oh, desculpa. Desculpa. Então, vamos aqui. Compartilhar. Eu não compartilhei a tela, né? Então, vamos compartilhar a tela. Aí, agora sim. Aí vem aqui. Vem aqui. Ok. Desculpa, falha nossa, né? Falamos aí sobre a gente estar pronto para o contato, as programações que nós temos, né? E hoje nós estamos falando sobre oração. E a frase que eu uso muito é: oração sem ação, ela não tem função. Na verdade, a oração, ela requer que você faça alguma coisa, que você tenha uma proatividade, né? E nós vamos falar bastante sobre orar, né? Sobre oração. Oração, o que é? Oração é falar com Deus, né? Então, quando eu falo com Deus, quando eu converso com uma pessoa, é uma via de duas mãos. Muitas vezes a gente conhece pessoas que vão orar
e elas pedem, e de repente vão embora. E a impressão que me dá é que Deus está lá assim, mas eu vou falar e o cara já foi embora. Então, a oração é uma via de duas mãos. Não é só para eu pedir, mas é para eu ouvir também. E o Senhor fala conosco, não é? Então, nós precisamos estar prontos. Oração não é uma reza ou petição, não é um repetir das mesmas coisas. Não é? Nós sabemos que tem algumas religiões que você tem rezas, né? Que você tem... não posso chamar de oração, porque a oração é um canal de duas vias, né? Mas você tem uma reza em que você repete a mesma coisa. Podemos chamar isso de reza, de mantra, chamando como você quiser. Mas, na verdade, você está recitando alguma coisa. E a oração não é isso. Oração é uma conversa. A oração é quando eu tenho essa intimidade com o Senhor. E quem melhor do que Jesus para nos ensinar a orar? Então, nós vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 5, onde Jesus começa a nos ensinar. Se você puder ler, eu agradeço. Abre o seu microfone e leia, por favor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, a oração é uma relação com Deus. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou orando. Aliás, eu não preciso nem dizer para ninguém que eu estou orando. Já aconteceu muitas vezes de o Senhor me despertar na madrugada para eu orar por pessoas. Muitas pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço. E eu simplesmente oro. E aí essas pessoas que eu conheço, quando eu encontro, eu não vou dizer para eles assim, olha, meu irmão, eu estava orando por você, o Senhor me incomodou. Não, querido, isso aí é alguma coisa que Deus quer tratar você e ele. Nada mais. Você e Deus. Então, a oração é a nossa relação com Deus. A oração é a nossa intimidade. Então, eu não preciso mostrar para ninguém. Eu não preciso dizer para ninguém que eu sou um homem de oração, né? Ou que eu oro dia e noite, ou que eu oro de madrugada, 4 horas eu estou orando. Não, eu não preciso falar para ninguém. Isso é uma relação sua com o Senhor. Né? Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Intimidade. Fecha a porta, você e Deus. Ele quer ter uma intimidade com você. Então, eu não preciso contar para todo mundo, eu não preciso fazer cara de sofredor porque eu orei a noite inteira. Eu não preciso nada disso. Eu tenho uma intimidade, eu tenho um particular com Deus. Deus, ele quer ter um particular com você e comigo. E quando a gente ora, ele começa a se revelar na nossa vida. Jesus, ele fala de secreto. O que é alguma coisa secreta? É alguma coisa que você não sai revelando para todo mundo aí, né? Você não vai na torcida do Corinthians contar, né? O que Deus está revelando para você. Secreto. E Jesus continua nos ensinando aqui em Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Ou seja, eu não tenho que ficar repetindo as coisas, eu tenho que ser objetivo. Eu não tenho que ficar enchendo linguiça na oração. Porque, na verdade, eu não vou impressionar Deus se eu ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa. Não é? E
a gente costuma ver pessoas que oram e que repetem as mesmas coisas. Pessoas que oram, que colocam capítulos bíblicos dentro da oração. Querido, a oração não é para isso. Você quer recitar a Bíblia? Você vai recitar a Bíblia, você não precisa colocar em oração. Por quê? Porque a oração nós estamos falando com Deus. E você acha que Deus não conhece a Bíblia? Eu preciso falar para ele que o Salmo 23 ou que o Salmo 1, eu preciso dizer para ele? Não, eu não preciso dizer para ele. Não é? Então, eu não posso ficar repetindo muita coisa. A minha oração tem que ser objetiva, tem que ser no alvo. Né? E Jesus continua em Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, Deus conhece, não é? Deus não conhece. Eu preciso falar para Deus, que eu fiz uma cirurgia e que eu preciso que ele me cure. Na verdade, ele espera que eu fale com ele. Isso faz parte da confiança, isso faz parte da intimidade, isso faz parte do relacionamento. Mas Deus conhece. Deus ele vai fazer alguma coisa quando? Quando eu peço. Então eu não tenho que só pedir. Nós vamos ver a estrutura de uma oração. Eu não tenho só que pedir, né? Deus conhece. Então a gente não pode ser como os hipócritas, né? Que ficam falando. Não, Deus conhece. Jesus também ele fala na oração sacerdotal. Ai, pastor, eu não sei orar. Querido, vai orar. Mateus 6:9, né? Começa lá com Mateus 6:9, a oração sacerdotal, a oração do Pai Nosso, que está lá, que começa lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, quando ensina a gente a orar nessa oração sacerdotal, ele não fala Pai meu, ele fala Pai nosso. Ele começa adorando, santificado seja o teu nome. Ele começa adorando ao Senhor. E com isso a gente começa a montar a estrutura da oração. Primeiro com adoração. Quanto santo ele é. Na verdade, ele está dizendo, olha, santificado seja o teu nome. O Senhor é santo demais, mas é o meu Pai. Essa é a diferença. Quando eu oro a Deus, eu não oro como servo, eu oro como filho. Eu não oro como gentil, eu oro como filho. E se eu sou filho, se a gente tem esse mesmo pai, se o pai que é meu é seu também, então eu quero dizer que nós somos irmãos. Deus é rei, Deus é Senhor, Deus é juiz. É verdade, nós vimos lá nos nomes de Deus, né, todas as características de Deus. Se você não viu, vai lá no YouTube que está lá, gravadinho. Mas também, ele é seu pai. Então, nós temos que irmos até Deus, né, com uma linguagem simples. A gente tem que ir com intimidade com esse Deus, mas com respeito. Nós falamos com Deus com respeito. Eu não vou chamar Deus de o cara. Não, ele é Deus, mas ele é meu Pai. Todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida e seguem os ensinamentos de Jesus e creem no poder do Espírito Santo de Deus, todos esses são filhos. Né? Voltamos lá, João 15, né? Que nós somos enxertados na videira. Nós fazemos parte desta grande família. Eu oro como irmão, né? Porque se você
Se você tem o mesmo Pai que eu, então você é meu irmão. Então, Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. Ele continua no versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Submissão e entrega. A minha oração tem que ser uma oração de submissão e entrega. Olha, venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino aonde? Venha o teu reino sobre a minha vida. Venha o teu reino, venha manifestar o teu reino na minha vida. Faça-se a sua vontade. Aonde? Na minha vida. Eu não estou falando para fazer a vontade na vida do outro. Não, é na minha vida, porque sou eu que estou orando. Faça-se a tua vontade. E aonde? Em qualquer lugar. O Senhor é Senhor. O Senhor é Deus. Submissão. A nossa oração tem que ser uma oração de submissão e entrega para o Senhor. Né? Ai, pastor, mas sabe, isso aí é difícil. Pois é, ninguém disse que era fácil. Né? A gente sair do nosso pedestal é alguma coisa assim bastante difícil e muitas vezes incômodo, porque tem alguns que não querem sair. Né? O orgulho é muito grande. Mas Jesus continua a oração sacerdotal em Mateus 6, 11. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso, né? Eu confio que Ele vai me dar o pão. Eu tenho confiança nisso. Né? Eu confio e tenho a certeza, eu tenho a segurança. Né? Não é individual. O pão nosso de cada dia não é me dar hoje, é dá-nos hoje. Então, como filhos, né, Jesus está nos ensinando a orar aqui. E Jesus está nos ensinando a compartilhar. A coisa mais difícil no mundo de hoje é a gente compartilhar, é a gente dividir. Né? Se eu tenho dois, eu posso ceder um e ficar com um. Não, eu quero ficar com os dois. O egoísmo, né, tem tomado conta das gerações. E Jesus continua em Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, perdão. Pedir perdão, né? E perdoar. Eu acho que a coisa mais difícil, né, para o ser humano é ele pedir perdão e ele liberar perdão. Porque, na verdade, todo mundo quer ter razão. Ninguém quer ser o patinho feio, né? Ai, ela está certa. Ani, me perdoa. Ninguém quer ser o patinho feio. Mas na oração sacerdotal, quando Jesus nos ensina, ele pede para que nós perdoamos e sejamos perdoados. Ou seja, eu perdoo conforme eu sou perdoada. Será que é assim mesmo que a coisa acontece? Tem que existir uma ação na minha vida. Ação de perdoar e ação de pedir perdão. São ações que eu tenho que ter. A oração sem ação não tem função. A oração sem eu confiar, a oração sem adorar, a oração sem eu manifestar o meu amor e a minha dependência a esse Deus, ela não tem função. E Jesus continua em Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Proteção e petição. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. A proteção que o Senhor dá para cada um de nós.
Então, nós pedimos essa proteção para o Senhor, porque sabemos que Ele certamente vai dar o livramento. Eu tenho certeza disso. Ah, pastor, mas espera aí, você passou por uma cirurgia, Ele não podia te livrar. Pois é, Ele podia me livrar. Mas a gente viu que, no começo da oração sacerdotal, a gente faça a sua vontade. Ele podia me livrar? Podia me livrar. Mas Ele fez a vontade dele, né? Segurança que Ele é. E nós vimos nos nomes de Deus, quando Deus se manifesta a Moisés, Ele diz o quê? Eu sou. Então eu tenho segurança. Quem é Deus? Eu tenho segurança que Ele é o único Deus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Orar é conversar com Deus, não é? E uma conversa não tem só uma mão de direção, onde só eu falo. Eu tenho que ouvir também. Então tem um transmissor e um receptor, que eles se alternam. Oração é isso, é a gente estar conversando com Deus. Mas o que é que diz a Bíblia sobre oração? Olha, a gente tem infinitos textos que falam sobre oração, não é? Que falam como os servos de Deus buscaram nele, né, o livramento, buscaram nele o entendimento, buscaram nele a provisão, buscaram nele o escape dos inimigos. A Bíblia tem muitas referências sobre isso, né? Existem algumas formas de orar. Então, nós vamos começar a falar das formas de orar. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, alguém pode ler para mim, por favor? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Essa é um tipo de oração reservada. Um tipo de oração que eu faço no meu quarto, né? Aquela oração que Jesus falou lá em Mateus 6, né? Entra no teu quarto e em secreto. Esse é um tipo de oração, a oração reservada. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele foi para um lugar o quê? Deserto. Deserto. Ele foi sozinho. Sabe quem foi? Jesus. Nós estamos falando de Jesus. Nós não estamos falando do pastor, não estamos falando... Não, nós estamos falando de Jesus. Jesus tinha o seu momento reservado com o Senhor. E ele foi orar reservadamente. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Isso aí, Jesus ensinando a gente a orar. Essa é a oração reservada. É um tipo de oração onde eu me reservo junto com Deus. Então, eu não estou orando para nós, eu estou orando para mim. Eu estou numa conversa reservada. Assim como a gente tem a terça e a quarta-feira para conversar com você reservadamente, né? Nós podemos ter essa oração reservada com o Senhor. Nós temos um outro tipo de oração que é aquela oração pública, né? E a gente vê em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Oração pública, né? Onde você vai, por exemplo, quando eu peço para alguém orar para começar o Zoom, oração pública, quando você vai orar na igreja, o pastor pede para você orar na igreja, é uma oração pública, onde pessoas vão estar
acompanhando. Esdras capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Ou seja, tanto Salomão quanto Esdras, eles estavam numa situação de guerra, uma situação de luta, onde eles precisavam, eles necessitavam, né? Orar em público. Então, Esdras orou, Salomão orou em público. Atos capítulo 4, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, aqui em Atos, a igreja estava reunida. E eles, como unânimes, levantaram a voz a Deus. E eles oraram. Um tipo de oração pública. Agora você tem oração espontânea, né? Neemias capítulo 2, versículo 4. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ou seja, você que conhece o livro de Neemias, sabe que Neemias estava passando por uma situação. Ele estava muito triste porque os muros de Jerusalém estavam todos destruídos. E ele foi conversar com o rei. E o rei até falou assim, ok, então, olha, pode ir lá reconstruir os muros. Mas ele ia reconstruir os muros com o quê? E aí ele foi de novo para o rei. E o rei falou assim, que me pedes agora? Então, o que ele fez? Espontaneamente, rapidamente, num zingue, ele fez o quê? Ele orou ao Deus dos céus, de acordo com a necessidade que ele tinha no momento. Senhor, o que eu vou pedir para esse rei? Se você continua lendo o capítulo 2, você vai ver que o rei deu cartas para ele, para que ele levasse madeira boa, né? Para reconstruir as portas, para reconstruir os muros, enfim, esse é um tipo de oração espontânea, oração que você pede para o Senhor, né? E o Senhor, ele fala que a gente tem que orar todo o tempo. E Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, orando em todo tempo, constantemente. Bom, muitos perguntam, né? Mas, pastor, eu tenho que parar e fechar os olhos. Não, querido, você não precisa parar e fechar os olhos. Você continua andando, né? Você pode estar trabalhando e estar orando. Você pode estar fazendo uma atividade manual, você pode estar dirigindo e você está orando. Ou seja, um tipo de oração em todo o tempo. Constantemente, o Senhor, ele vai estar falando com você. E você vai orar como? Você vai orar por todos, não só por você. Orando em todo o tempo, onde? No Espírito. É no Espírito. Eu não tenho que ficar levantando a minha voz, né? Nem levantando a minha mão, aleluia! Nem gritando porque Deus não é surdo. Né? E a gente vê muitos irmãozinhos aí, né? Que quando vão orar, oh Deus, só misericórdia. Se você está do lado, você tem que botar um tapa-ouvido, porque o cara grita. E, na verdade, você não precisa, porque Deus, ele não é surdo. Deus, eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa para convencer Deus que ele precisa me abençoar. Nós temos alguns tipos de oração, né? Eu separei aqui os que eu julgava assim mais importante. O primeiro deles é a oração de adoração.
Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Uma oração de adoração. Eles estavam em condições de adorar? O cara estava preso, ele estava acorrentado, mas ele orava, né? Uma oração de adoração. Ou seja, devemos adorar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, a gente adora a Deus pelas escolhas que nós fazemos, para onde a gente olha, para aquilo que a gente escuta, para aquilo que a gente fala, para as atitudes que nós temos. Nós estamos adorando a Deus. Uma oração de adoração. Um outro tipo de oração é uma oração de ação de graças. Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Graças a Deus por tudo. Agradecer. Ah, Senhor, mas eu sofri a cirurgia assim. Senhor, graças a Deus. A gente estava conversando hoje, né? Domingo vai fazer um mês que eu fiz a cirurgia. E, na verdade, essa cirurgia tinha que ser agora, no mês de abril. E ela foi transferida para março, dia 25, e depois foi transferida para março, dia 11. Eu tenho que agradecer a Deus. Agradecer. Até a Nilza falou assim, já pensou se você ainda estivesse esperando a cirurgia? Oração de ações de graça. A gente não pede nada, a gente só agradece. A gente vai ver em estrutura de oração que tem pessoas que faz uma miscelânea. Eu vejo assim, isso não é bíblico, é lógico, mas eu penso muito, né? Eu vejo que muitas vezes eu penso assim que Deus deve estar assim, o que esse cara quer? Ele pediu tanta coisa, ele misturou tanta coisa, ele falou tanta coisa, que no final das contas ele não disse o que ele quer. Então, a oração de ação de graças é para eu agradecer. Agradecer pela minha vida, agradecer porque ele me chamou, ele me tirou do pecado, agradecer porque ele me deu uma nova vida, agradecer porque ele me deu uma eternidade, agradecer porque ele tem suprido, agradecer porque ele tem sido Deus na minha vida. Uma oração de ação de graças. Outro tipo de oração é de confissão de pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Mas para eu confessar o meu pecado, eu tenho que fazer o quê? Me arrepender. Eu tenho que me arrepender daquilo que eu fiz de errado. E aí eu confesso o meu pecado. Uma oração de confissão de pecado. Eu vou dizer para você, se eu tivesse que parar para orar, uma oração de confissão de pecado, eu ia ficar alguns dias orando. Porque, na verdade, todos nós pecamos. Né? E se você der uma olhadinha para o teu passado, não precisa ser 50 anos atrás, né? Pode ser 2 anos, 3 anos atrás, você vai ver quanta coisa errada você fez. Então, quando você vai fazer uma oração de confissão de pecados, você vai confessar o teu pecado e pedir perdão por ele. Você vai dizer para Deus, Deus, olha, eu me arrependo. Eu me arrependo do jeito que eu falei com aquela pessoa. Eu me arrependo daquela atitude que eu fiz. E aí você vai dizer o que é isso. Algum dia nós vamos falar de cura e libertação. E aí nós vamos dizer para você que tem coisas do passado que você e eu, a gente não esquece. E o problema não é amnésia, não é esquecer. O problema é que isso fica martelando a tua vida. Então,
em cura e libertação, o que você faz? Você faz uma confissão de pecado. Não é regressão, não é voltar para o ventre materno, não, para com isso. Não, é conforme a palavra, onde a gente começa a conversar, né? A ministração de cura e libertação é feita sempre com 2 pessoas, né? Enquanto um ministra a cura e libertação, o outro intercede, né? Então, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu tenho um outro tipo de oração, que é a oração de petição. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Apresentar as tuas necessidades. Mas, na verdade, não é só apresentar, porque muitas vezes você fala para Deus qual é a tua necessidade, qual é a tua preocupação, e você não coloca nas mãos dele. Você não lança sobre ele a vossa ansiedade, a vossa preocupação, o cuidado que você tem. Não é? Na verdade, você fala porque você quer falar. Mas Deus não consegue fazer nada. Sabe por quê? Porque você não solta. Então, quando a gente não solta, não adianta eu fazer uma oração de petição, né? De pedir as coisas para Deus, se eu não entrego a minha vida a Ele, se eu não entrego a minha ansiedade. Quantas vezes a gente aconselhou pessoas que a pessoa dizia assim: ai, pastor, então, daqui a 15 dias vai vencer um título e eu não tenho o dinheiro. Eu falei, querido, peraí, quando vai vencer o título? Daqui a 15 dias. Pois você está morrendo agora. Agora o que você tem que fazer? Você tem que lutar para buscar esse dinheiro, não ficar se fechando dentro de você, né? E impedindo, com a tua ansiedade, que você consiga esse dinheiro. Então, na verdade, a oração de petição é uma oração também que necessita de uma ação, né? Então, eu tenho que colocar esse sentimento nas mãos de Deus. Eu tenho que colocar a minha ansiedade na mão de Deus. Eu tenho que pedir para Ele a provisão e as coisas essenciais. Ai, Senhor, eu estou precisando do 3º carro. Querido, você é um só para dirigir, para que você precisa de 3 carros? Você precisa de um carro, né? Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu tenho muita vontade de ter um Mustang, né? Conversível. Tenho vontade de ter uma caminhonete Dodge Ram, cabine dupla, mas eu tenho um Honda Accord 2006. Ai, pastor, e por que você não compra? Porque não é a hora. Ou seja, Deus sabe do meu desejo? Sabe. Porque a palavra diz que Ele conhece o desejo do teu coração. Uma hora vai dar certo. Aí se não der certo é porque não era para dar. Então, na verdade, nós temos que pedir aquilo que é essencial. Aquilo que é divisor de águas na nossa vida. Eu não tenho que pedir o supérfluo. Ai, Senhor, eu queria o 15º par de sapato. Rapaz, só tem 2 pés. Para que você vai querer 15 pares de sapato? Então, oração de petição. Nós fazemos para coisas essenciais. E principalmente para bênçãos e dons espirituais. Muitas vezes a gente vê alguém orando, fazendo uma oração de petição, e ele só pede coisas materiais. Você não vê o cara pedindo dons espirituais. Senhor, me batiza com teu fogo. Ah, Senhor, eu quero receber mais do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, eu quero fazer mais para a tua... Você não vê o cara falando isso, né? Por quê? Porque isso dá trabalho. Oração de petição, pedir orientação para o Senhor, proteção, sabedoria e discernimento. Toda vez que eu oro à noite, né, quando eu não estou dormindo muito, mas então eu aproveito para orar, né? A primeira coisa que eu peço é sabedoria e discernimento. Porque, na verdade, querido, se você tem sabedoria e discernimento, né, o Espírito Santo ele vai ter maior facilidade
em tratar na tua vida. Ele vai ter uma facilidade maior de mostrar para você o caminho certo. Então, eu tenho que buscar, né, sabedoria e discernimento. Eu tenho um outro tipo de oração, que é a oração de súplica. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Pois é. Quando você vê esse texto, né, você fala assim, então tudo que eu pedi, Deus vai me conceder. É verdade? É verdade. Mas sabe para quem ele vai conceder? Para quem é espiritual, para quem é filho. Então, a oração de súplica é um pedido intenso. É quando você realmente, Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa causa. Quando Saul perseguia Davi, por algumas vezes, ele teve Saul nas mãos dele. E ele não matou Saul. Muitas vezes, Davi esteve encurralado por Saul, mas o Senhor sempre deu um escape. Então, oração de súplica é para pedidos que, que são intensos, né? Então, todos os dias alguém pede oração por alguém que está com Covid, né? Alguém que está entubado, alguém que está na UTI, alguém que já está desenganado. E nós vamos orar. Essa é uma oração de súplica, um pedido intenso. Senhor, em nome de Jesus, visita aquela pessoa, que ele possa ser impactado pelo fogo do teu Espírito, que ele possa ser curado. Oração de súplica, onde eu não ponho nada no meio. Eu não vou botar, Senhor, mas também, olha, cuida da minha casa. Querido, eu estou numa oração de súplica. E a gente vai ver mais para frente o esqueleto, mais ou menos, de como é a oração. A oração de súplica é um pedido de socorro. É onde você está na terceira subida para não se afogar e você já está na oração de súplica. A oração de súplica é para isso, para que Deus entre com mão forte na tua causa. Tem outro tipo de oração, que é a oração de intercessão. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Interceder é pedir a Deus por outra pessoa. Uma oração de intercessão eu não peço para mim. Eu não peço para as coisas que eu necessito. Intercessão é quando eu oro por outra pessoa. E eu vou te falar uma coisa, né? Deus busca intercessores. Se a gente vai lá em Ezequiel 32, você vai ver o Senhor falando que ele procurou quem pudesse se colocar na brecha e ele não encontrou. Colocar na brecha é quando você entra numa brecha, num buraco, numa fresta, né, da vida de alguém. Então, interceder, né, é quando eu peço para Deus por outra pessoa. Então, poucas pessoas, eu posso dizer para você, que são intercessores. Porque ser intercessor é você despir do seu egoísmo e orar pela vida do outro. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Que se pratique súplicas, orações e intercessões. E ele não fala aqui para você orar por você. Ele está falando por todos os homens de autoridade. Ser intercessor é quando você ora por outra pessoa. Você ora por uma autoridade. Eu não sei quantas vezes você já orou pelas autoridades do teu país, do teu estado, do teu município. Eu não sei quantas vezes você já orou. Mas, olha, está na Bíblia. Nós temos que orar por esses caras aí. Né? Nós temos que orar, né, pelas autoridades. Isso é intercessão. E outro tipo de oração é oração de guerra. Né? Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tomar a armadura de Deus. A armadura de Deus, Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Então, ele vai falar da couraça, ele vai falar dos sapatos, ele vai falar do escudo, ele vai falar do capacete. Isso é oração de guerra. Oração de guerra. Oh, pastor, mas calma aí, nós somos da paz. Pois é, querido, nós somos da paz, mas nós estamos em guerra contra o inferno. Então, na oração de guerra, nós temos que nos posicionar. Nós temos que tomar a armadura de Deus sobre a nossa vida. Mas como é que eu vou tomar a armadura de Deus se eu nem sabia que Deus tinha uma armadura? Pois é, querido. É por isso que a gente está conhecendo e vivendo a palavra de Deus, né? Para que a gente conheça e comece a viver isso. Então, a armadura de Deus está descrita lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 20. E a gente vai falar sobre oração de guerra, né? Vamos falar sobre oração de guerra. Por quê? Porque muitos de nós estamos em guerra. Em guerra no nosso trabalho, em guerra com o nosso vizinho, com a nossa família, com nossos parentes. Nós estamos em guerra. Não, pastor, mas espera aí, nós não estamos matando ninguém. Ainda, mas pode chegar lá. Né? Então, nós vamos... Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principado, potestades e dominadores. Então, esse fulano que tira a tua paz aí no teu trabalho, né? O teu vizinho que tira a tua paz, o problema não é ele, o problema é aquilo que está dentro dele. É o capeta que está lá, tirando a tua paz e a dele também. Então, nós vamos... Isso é oração de guerra, é um outro tipo de oração, que nós vamos falar sobre guerra espiritual. Agora, vamos para a prática, né? Praticando a oração. Qual o formato da oração? Eu começo exaltando a Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, toda oração, eu começo exaltando a Deus. Depois eu agradeço a Deus. Eu não preciso agradecer a Deus, né, de coisa que Ele me deu há 15 anos atrás, porque eu já devia ter agradecido. Eu tenho que agradecer a Deus o que Ele está me dando hoje. Então, Senhor, obrigado, porque eu tenho mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, no caso de vocês, né, que nós estamos chegando no final do dia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho que agradecer. Obrigado, Senhor, porque apesar de todos os problemas que eu tive durante esse dia, eu ainda estou de pé. Agradecer. Eu tenho que pedir perdão dos pecados. Então, quando eu estou lá no meu quarto orando ao Senhor, eu vou exaltar o nome do Senhor, eu vou agradecer a Deus e eu vou pedir perdão dos pecados. Eu não preciso deixar acumular, não, eu vou pedindo perdão, arrependimento e pedido de perdão, né? Depois eu entro com os meus pedidos. O que você vai orar? Ah, Senhor, eu não preciso de nada. Oh, rapaz, você não precisa de nada, então
Pede o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Pede olhos espirituais para que você consiga enxergar. Muitas vezes a gente cruza com alguns que se dizem cristãos que falam assim, não, eu tenho de tudo. Eu não preciso pedir nada. Pois é, então tem alguma coisa errada. Eu tenho que pedir a proteção do Senhor. Eu tenho que pedir que os anjos do Senhor se acampem ao meu redor. Eu tenho que pedir isso. Porque senão, se eu não preciso pedir isso, significa que eu estou em conformidade com o inferno. O inferno não está me incomodando. Então, eu simplesmente não tenho nada para pedir. Todas as coisas, quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus. Então, todas as coisas eu peço em nome de Jesus. Eu não vou simplesmente pedir e acabou a oração. Não, em nome de Jesus. E quando eu peço em nome de Jesus, eu tenho que pedir também que haja concordância. E essa concordância é o amém. Então, a gente já viu aí diversas pessoas que quando oram, elas não falam em nome de Jesus. E tampouco amém. Então, de repente, acabou a oração? Acabou? Pois é, não é bem assim. Aí você vai dizer assim, pastor, mas se a gente fizer desse jeito, isso aí não é uma reza? Não, isso aqui é um formato. Não é? O que você vai colocar dentro de cada um desses itens, se for sempre a mesma coisa, vai ser uma reza. Não é? Não, mas você está com o formato. Como é que eu falo com Deus? Não entramos na presença de Deus. Como? Não entramos? Pois é. Eu já vi muita gente, inclusive pastores, orando, Senhor, entramos na tua presença agora. Querido, onde é que você estava antes de estar na presença dele? Porque quando você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo, verdade? Se você tem o Espírito Santo, você tem a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Se você tem o Deus Espírito, por que eu tenho que entrar na presença de Deus? Onde é que eu estava? Eu estava no pecado? Tem alguma coisa errada. Eu não preciso orar assim, Senhor, entramos na tua presença agora. Querido, onde é que você estava? Nós temos que estar na presença do Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, né? Eu não tenho que entrar na presença de Deus. Eu já estou na presença de Deus. E até quando eu tomo banho? Pois é, até quando você toma banho. Ai, que vergonha de Deus. Pois é, querido, o Salmo 139 diz que ele sonda o teu coração, ele conhece as tuas entranhas. Você está preocupado porque você vai tomar banho? Vai tomar banho, né? Nós não entramos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Então, se eu estou na presença de Deus, eu não posso falar palavras de baixo calão. Se eu estou na presença de Deus, eu não posso xingar um irmão, não posso xingar uma pessoa, né? Eu não posso chamar ninguém de maldito. Quem sou eu para amaldiçoar a vida de alguém? Se eu estou na presença de Deus, eu tenho que enxergar com os olhos espirituais. Eu tenho que saber o que eu vou ouvir. Eu tenho que saber onde eu vou me meter. Muitas vezes, aí alguém vai falar assim, mas isso aí é ser santarrão. Não, não é ser santarrão. É buscar a santificação. Se eu estou na presença de Deus, querido, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho Deus dentro de mim. Tantã! Grande revelação. Você tem Deus dentro de você. Então você não precisa entrar na presença dele. Vamos dar aqui 2 exemplos de oração. Por exemplo, a oração para o início do culto. A oração do início do culto eu acabei de ver, né? Que o esqueleto da oração é exaltar Deus.
não é? Então eu vou exaltar a Deus. Eu vou agradecer a Deus, não é? Eu vou agradecer a Deus pela congregação, eu vou agradecer a Deus por cada um de vocês que estão aí ligados no Zoom. Eu vou agradecer a Deus. Então eu vou agradecer, né? Eu vou pedir perdão dos pecados. Senhor, nos perdoa, porque a gente peca. Limpa, né? Limpa o meu coração, limpa a minha mente. Eu estou num culto, eu estou num estudo bíblico. Senhor, eu te entrego este tempo. Que tem gente que vai para a igreja e já começa a cronometrar, né? Vamos ver quanto tempo esse pastor vai falar aí. Se passar mais de 30 minutos, eu vou embora, porque eu não aguento, não. Entregue esse tempo nas mãos do Senhor. Entregue esse tempo para Ele, né? Amarra tudo que se opõe à ministração da palavra. Porque, na verdade, não sei se com você já aconteceu isso comigo, já aconteceu um monte de vezes. Você chega na igreja, né? Aí você tem na frente alguém que começa a te incomodar. Tem uma criança lá que está chorando, ou tem um pai que é mais criança do que a criança, e você começa a ficar incomodado. E você não consegue prestar atenção na palavra. Não é? Você está sentado, aí passa alguém, ou alguém quer entrar na fileira que você está, e aí ele passa, ou passa atrás, né? Com a bolsa assim, esfregando a tua nuca. Então nós temos que amarrar tudo que se opõe contra a palavra de Deus. Nós temos que pedir pelo pregador, para a pessoa que vai trazer o estudo, para a pessoa que vai trazer a palavra, né? Senhor, que o teu Espírito Santo fale através dessa pessoa. Que não seja ele que fale, mas que seja o poder do teu Espírito Santo. Eu estou orando para o culto, né? Em nome de Jesus. Amém. Aqui eu não pedi pelo irmãozinho que está doente, eu não pedi pelo coronavírus que está assolando o mundo. Querido, aqui não é a hora. Eu não tenho que orar por isso agora. Esta oração é uma oração de início de culto, do início de estudo. Eu não tenho que misturar as coisas. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou o irmão fulano de tal. Querido, não é hora. Não é hora, porque eu estou orando pelo culto. Ou uma oração de final de culto, né? Oração de final de culto também eu exalto a Deus. Eu agradeço a Deus por aquele tempo, por aquela palavra, né? Que foi maravilhosa, né? Obrigado porque Deus permitiu que eu tivesse ali, né? Obrigado pela palavra. Que a palavra seja aplicada em nossas vidas. Querido, se eu vou na igreja e eu ouço a palavra e eu saio de lá, eu não sei nem o que o pastor ou que a pessoa que trouxe o estudo, eu não sei nem o que ele falou, eu fui roubado. Quanto tempo você ficou na igreja? 1 hora? 1h30? Você foi roubado. Roubado no seu tempo. Roubado naquilo que o Senhor queria falar com você. Então eu tenho que, oração de final de culto, eu tenho que agradecer e tenho que falar, Senhor, que a palavra seja aplicada à nossa vida. Que não seja só uma palavra, mas que a palavra seja rema, a palavra que entra no nosso coração e frutifica na nossa vida. Então, essa palavra, eu tenho que estar ruminando essa palavra por mais uma semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano, porque essa palavra tem que estar dentro de mim. Dependemos, ou despede-nos em nome de Jesus. Eu estou saindo do lugar. Senhor, despede-nos. Leva-nos em segurança para a nossa casa. Que não haja nenhum acidente, que não haja nenhum problema, mas que possamos chegar na nossa casa em segurança. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos sobre oração. Formato de oração, tipos de oração. E breve a gente vai falar de um curso de intercessão. Intercessão não é para quem gostaria de ser intercessor.
é para quem tem chamado de ser intercessor. Então, é um curso de mais ou menos 20 aulas, né? Que eu tenho que dar uma revisada, uma atualizada, mas a gente vai fazer esse curso de intercessão, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a tua paciência, a tua oração, né? Eu quero agradecer a tua atenção. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo para nós. Manda os teus comentários, né? E em nome de Jesus, nós vamos responder para você. Que essa palavra seja rema na tua vida. Que você aprenda a orar. Que nós aprendamos a orar e possamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.